Bom dia, galera! Então, hoje nós vamos resolver aqui 3 exercícios que eu pedi para vocês fazerem do livro, página 1.2.2-5, que fala da distância entre dois pontos, tá bem? Então, o exercício número 1, ele fala o seguinte: num plano cartesiano, represente o ponto A e calcule a distância entre A e a origem desse ponto. Beleza. Pessoal, primeiro de tudo, a gente vai representar aqui o plano cartesiano, né, que eu já coloquei aqui para agilizar, e vou representar o ponto A. Onde que está o ponto A? Aqui no 3 e no 0, ou seja, ele está sobre o eixo das abscissas. Beleza, aí ele pede para a gente descobrir qual é a distância até a origem. Bom, pessoal, até a origem, a gente já sabe que a origem é aqui no 0. Concordam comigo? Beleza, nem precisa, pessoal, fazer cálculo aqui, você já consegue descobrir qual é a distância do 0 até o ponto A. Obviamente que a gente sabe que é 3. Mas, eu quero colocar lá no meu caderno a fórmula e tal. Que propriedade que a gente viu na aula passada para a gente poder descobrir essa distância aqui, pessoal? É a primeira propriedade. Qual é a primeira propriedade? Que quando a gente tem um segmento de reta paralelo ao eixo x, é simplesmente a gente fazer a diferença entre esses dois pontos. Então, no caso aqui, pessoal, eu vou chamar esse zero aqui de ponto B e eu vou localizar, então, a distância de A até B, que a gente sabe que é esse segmento aqui, ó, pessoal, tá? Ele vai dar onde? Do x do B menos o x do A. Então, olha só, a distância entre os pontos A e B é simplesmente a gente fazer 0 menos o 3. Tudo bem? 0 menos o 3 vai dar a distância de AB igual a módulo de menos 3, e o módulo de menos 3 é 3. Então, aqui a gente tem o valor 3 unidades. Né, pessoal? Não precisava fazer tudo isso aqui, mas eu fiz para colocar a fórmula que a gente aprendeu na aula passada. Beleza. Agora, no exemplo 2, que é esse aqui, ó, ele pede o seguinte: para a gente descobrir num plano cartesiano, represente os pontos A e B, sendo A 13 menos 2 e o B menos 2 e 4, e calcule a distância entre eles. Então, eu quero saber qual a distância aqui do ponto A até o ponto B. Pessoal, aqui entra qual caso que a gente viu? Terceiro caso. Qual é o terceiro caso? É quando o nosso segmento de reta ele não é paralelo ao eixo x e não é paralelo ao eixo y. O que acontece aqui, então, pessoal? Ele é um segmento que não é paralelo a nenhum dos eixos. Então, o que eu consigo fazer aqui? Aplicar aquela fórmula que nós deduzimos na aula passada pelo triângulo retângulo. Então, olha só, aqui a distância de A até B é igual a quem? A raiz de x do B menos o x do A elevado ao quadrado mais quem? O y do B menos o y do A elevado ao quadrado. Beleza. Então, olha só, a distância do A até o B é igual a quem? Raiz. Agora, pessoal, cuide desse detalhe. Se a gente está falando do x do B, tu tem que olhar aqui, ó, quem que é o valor do x do B? É o menos 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 2 menos quem é o x do A? O x do A é o 3 elevado ao quadrado, mais, agora o y do B, pessoal, y do B, 4 menos y do A, menos 2. Vou colocar aqui, elevado ao quadrado. Beleza. Agora, pessoal, a distância do ponto A até o B é igual a quem? Resolve aqui. Então, devo 2 e devo 3. Devo 5, né? Menos 5 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 25. Mais,
Agora, qual que é o oposto de menos 2? É 2. Então, 4 mais 2, 6. 6 elevado ao quadrado é 36. Beleza? Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz de quanto, pessoal? 61. Então, aqui a gente descobriu a distância do ponto A até o ponto B. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora, no exemplo 3, ele pede também para a gente descobrir qual é a distância entre os pontos A e B nesse plano cartesiano aqui. Bom, de novo, pessoal, a gente tá vendo aqui que essa reta, esse segmento de reta, ele não é paralelo ao eixo das abscissas e ele não é paralelo ao eixo das ordenadas. Então, do mesmo modo, a gente vai calcular a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz, aí você coloca a fórmula lá, xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado. Beleza. Agora, a distância do ponto A até o B é igual a quanto? Agora, de novo aqui, ó, pessoal, cuidado. X do B. Quem que é o x do B aqui? 3 menos, quem que é o x do A? O menos 1, elevado ao quadrado, mais. Quem que é o y do B, pessoal? Y do B é menos 3, menos, e quem que é o y do A? 4, elevado ao quadrado. Tá? Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a, olha só, agora aqui, qual é o oposto de menos 1? É 1. Então, 3 mais 1 é 4. 4 elevado ao quadrado é 16. Mais, devo 13 e devo 4? Devo 7. 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Beleza. Agora, a distância do ponto A até o ponto B é igual a quanto? 16 mais 49, 65. Então, pessoal, raiz de 65. Beleza. Aí, pessoal, vocês estão me perguntando, tá, mas eu não tenho que colocar esse valor aqui? Como não é uma raiz exata, pessoal, e se a gente for fatorar esse 65, a gente também não vai ter como simplificar isso aqui, então a gente deixa a raiz de 65 do mesmo modo que a gente deixou a raiz de 61. Se fosse um número, por exemplo, tivesse dado raiz de 8, posso decompor o 8? Claro que sim. Aí você faria a decomposição e colocaria um valor mais simplificado. Mas se não, não tem problema, você deixa dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos no próximo vídeo. Falou, galera!